Quero que você abra sua Bíblia em Daniel e nós vamos falar sobre um tema muito importante em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Daniel. O Senhor falou comigo essa semana, continuando tudo aquilo que nós vivemos na semana passada. Que o Senhor fale conosco nesta manhã. Que a tua palavra encontre os caminhos necessários para acessar o nosso coração. Senhor, eu não sei como o coração dessa pessoa chegou aqui. Eu não sei como ela chegou aqui. Mas eu sei, Senhor, o que a tua palavra pode fazer no coração dela. Eu sei que se ela permitir que o amor do Senhor entre dentro dela, ela vai encontrar a felicidade que ela tanto procura. Ela vai encontrar a aprovação que ela tanto busca. Ela vai encontrar a satisfação que ela tanto deseja. Senhor, é na tua palavra. Senhor, nas tuas escrituras que tiramos tudo isso. Fale conosco. Diga ao Espírito Santo: Senhor, fale comigo, Espírito Santo, nesta manhã. Não deixe eu me distrair, não deixe eu me perder em meus pensamentos, não deixe a preocupação me tomar, não deixe os anseios me tirar, não, mas que a tua palavra possa estar enraizada no meu coração, em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor diz lá em Daniel 3, na minha versão está falando sobre a estátua de ouro. Verso 1. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura, e ordenou que pusesse na planície de Durá, na província da Babilônia. Verso 2. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Verso 3. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. No verso 4, aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das citaras, das liras, das harpas e de todos os outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar, em outras versões, não se curvar e não adorar a estátua, será jogado na mesma hora numa fornalha cinza. Amém? Essa história você conhece ela de decor. Nós estamos falando do cenário babilônico em que o rei Nabucodonosor, ele era um rei muito severo, no qual ele invadiu Jerusalém e levou cativos povos de Jerusalém para a sua cidade Babilônia. Lá na Babilônia, ele separou alguns dos mais jovens, dos mais inteligentes judeus para servir na Babilônia. E isso encontrou alguns como Sadraque, Mesaque e Abednego, no qual essa história se refere, Daniel, entre outros. Permitiram que eles vivessem ali naquela cidade, vivessem lá na Babilônia, como pessoas livres, porém em cima de um jugo babilônico. Então chegou um determinado momento em que foi-se construído uma estátua, no qual nós lemos aqui, com todas as suas medidas, características, e diante dessa estátua colocada no centro da província, todos tinham que se curvar, todos tinham que se dobrar. E em cima dessa mensagem o Senhor falou comigo, e o tema dela eu coloquei nesta manhã, coloca para mim em nome de Jesus, é não se curve. Vamos todo mundo junto? 1, 2, 3. Não se... Por que o Senhor colocou isso no meu coração? Sabe, gente, hoje nós vivemos numa realidade
quase semelhante a esse. Todos nós somos colocados diante de situações que nós temos que tomar algumas decisões. E muitas delas nós precisamos decidir se vamos nos curvar diante delas ou se vamos nos manter de pé. Eu digo isso porque hoje muitas pessoas buscam na sua vida a aprovação, a aceitação. Ontem eu estive aqui no culto dos jovens e foi o tema que o Senhor trouxe no meu coração. Falar sobre aceitação. Hoje muitos de nós conhecemos, e você sabe, você já passou por isso, nós entendemos que muitos de nós, na nossa juventude, para nós sermos aceitos, nós nos curvamos a fazer coisas, a tomar decisões para sermos aceitos dentro daquela realidade. Eu contei para eles e eles até se assustaram, e eu acho que nunca contei isso aqui. Eu já cheguei a fumar, mas eu cheguei a fumar quando eu tinha 8 anos de idade. Aí você fala, meu Deus, com 8 anos, essa carinha aqui. Mas porque eu queria ser aceito dentro daquele nicho, aquele grupo de jovens que eram mais velhos do que eu, entre 12 e 14 anos, e eu tinha apenas 8. Foi na minha ida que eu fiquei 2 anos em Fortaleza. Então eu estava lá, meus pais vivendo um caos, minha mãe, meu pai, uma situação familiar deplorável, e eu busquei uma aceitação num grupo de pessoas. Então, o que eles faziam? Eles fumavam, então eu também vou fumar. Com 8 anos. Puxei uma tragada, lembro como se fosse ontem, e aí cheguei em casa todo assustado, cheirando a minha roupa, aí fui buscar uma bala com medo da minha mãe, e eu sabia como minha mãe era, e o negócio ia pegar, e eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser? Mas o medo não me deixou de fazer aquilo que os outros estavam fazendo. Eu queria ser aceito, eu queria ser aprovado. Nós vivemos numa realidade hoje, que todos nós já buscamos essa aceitação e essa aprovação. Eu contei da minha história, do meu passado, da minha adolescência, da minha infância, mas hoje a sua aceitação, ou aquilo que você busca, é uma aprovação em cima de algum lugar que você queira entrar. Às vezes nós, como cristãos, ou melhor, como evangélicos, nós entramos num modo de moda para fazer aquilo que precisa ser feito, porque todo mundo está fazendo. E aí eu tenho que falar que nem a sua mãe falava: você não é todo mundo. E aí eu digo para vocês, esses homens, eles tinham a opção de também se curvar, como todo mundo fez. Como todo mundo se prostrou, todo mundo se ajoelhou, todo mundo se curvou diante de uma estátua, porque o decreto era: quem não se ajoelhar irá para fornalha. Muitas das vezes nós abrimos mãos de quem o Senhor é ou quer para nós, com medo de sofrer situações na nossa vida. Muitas das vezes você, homem e mulher, que trabalha, às vezes você é impulsionado, é levado pela situação a fazer algo de ilícito para você ser aprovado e ser aceito lá no seu trabalho. Eu tive essa semana em conversa com um rapaz que ele falou assim: olha, eu trabalhei naquela empresa que foi pega não sei se é Petrolão, Mensalão, de construção, não sei o que, Gutierrez, alguma coisa assim, lá no Rio de Janeiro, que até o prefeito foi preso, o Cabral, que eles levaram dinheiro lá para eles, e ele falou assim: todo o meu setor, eu trabalhava nessa construtora, todo o meu setor foi preso, menos eu, porque na hora que o meu patrão chegou e falou assim: olha, você precisa levar essa mala de dinheiro lá pro Cabral, o prefeito da época do Rio de Janeiro, ele falou assim: eu não levo. Ah, então vou te mandar embora. Ele falou: então manda, porque eu não vou abrir mão dos meus princípios. Aí eu faço uma pergunta para você: ele era cristão? Não, ele era uma pessoa, não é crente. Agora nós que temos o conhecimento da verdade,
entendemos que aquilo que nós estamos fazendo pode desagradar ou agradar a Deus, nós, às vezes, nos encurvamos às situações. Às vezes, eu falei o exemplo dessa questão, mas às vezes não é isso que está acontecendo com você. Às vezes você está se curvando a um trabalho que está te sugando. Você está tão assim, se curvando, aceitando, se prostrando a esse trabalho, porque você tem com medo das pessoas, essa pessoa vai me mandar embora. Eu tenho conta para pagar. Então, você está confiando mais naquilo que você está fazendo, naquilo que você está se curvando, do que na mão do Senhor. Porque o nosso Senhor, Ele é um Deus que Ele pode fazer tudo para nós. Mas nós precisamos nos prostrar a Ele, não àquela situação. E é tão difícil isso para nós. Porque todos os dias, meu irmão, eu não sei você, nós nos colocamos nessa situação de se curvar ou não para uma situação. Todos os dias, eu acredito que você viva lá fora. Viva naquele mundo. O mundo lá fora é um mundo que já se curvou aos deuses desse mundo. É um mundo que já se curvou ao dinheiro. É um mundo que já se curvou à destruição familiar. Não, você pode ter 1, 2, 3, quantas mulheres você quiser. E está tudo bem. É um mundo que já se curvou para uma realidade que o seu eu e as suas vontades predominam. Ninguém pode te contrariar, porque o meu eu vou fazer a minha vontade. E aí o Senhor fala ao meu coração: no mundo prostrado, mantenha-se de pé. Não se curve a uma situação na sua vida que faça te afastar do Senhor. Quem lê esse texto, não se curve, vai achar que essa mensagem é motivacional. Nossa, realmente eu precisava, eu vou vencer. Não. Ao terminar dela, você vai ver que ela é mais cristocêntrica do que tudo. Porque quando nós entendemos que não se curvar a uma situação, a sua vontade, ao seu eu, vai fazer você se curvar à vontade do Senhor, aquilo que Ele tem para você vai totalmente de contra aquilo que todo mundo fala lá fora. Infelizmente hoje, meus irmãos, a realidade de muitos evangélicos é ser um evangélico que pode fazer tudo o que ele quiser. É um evangélico que ele pode beber, mas eu só tomo uma bebidinha. É sem álcool, é sem isso. Mas você está buscando, para que tomar uma cerveja sem álcool? Você está buscando se enganar, porque cerveja é cerveja. Com álcool, sem álcool. O problema não é com álcool, sem álcool. O problema é você querer beber. O problema não é, mas eu só menti aqui, foi uma mentirinha. Não tem mentirinha ou mentirona. Mentira é... Não tem pecado ou não, pecadinho ou pecadão, tudo é. Em muitos lugares você não vai ouvir um estilo de pregação como essa. Por quê? Porque tem medo de ofender, tem medo de confrontar. Meu irmão, o evangelho que eu conheço, o Cristo que eu conheço, foi um Cristo que foi morto por este mundo. Meu irmão, em nome de Jesus, olhe para a pessoa, cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: Cristo que eu amo morreu nas mãos deste mundo. Fale em nome de Jesus. A palavra diz assim lá em 1 João, coloca para mim, Maiara. 1 João, verso 2, capítulo 2, verso 15, diz assim: não amem este... Vamos lá, gente, não amem este, nem as coisas que ele pode. Quando amam o mundo, o amor do Pai não está com você. Por que você está se prostrando, se curvando para esse mundo? Por que você está aceitando fazer o que você está fazendo neste mundo? Gente, um mundo que crucificou a pessoa que você ama, você vai ser aceito nele? A igreja brasileira não é para ser aceita neste mundo. Nós não fomos feitos para ser aceitos. Não.
Nós fomos feitos para ser isso. Quando todo mundo se prostrar, eu vou permanecer de pé. Eu não vou me vender, eu não vou me trocar, eu não vou ceder à minha vontade ou à pressão externa. Porque às vezes, meu irmão, o que pode acontecer é uma pressão externa. O que pode acontecer que às vezes você está se curvando, você está se aceitando viver o que você está vivendo. Às vezes é uma pressão externa das suas vontades, dos seus desejos, da sua carne. Que grita dentro de você. Nós tivemos uma série de mensagens aqui na comunidade falando sobre a batalha entre a carne e o espírito. Porque nós sabemos que existe. Só que, meu irmão, você não pode aceitar perder. Você não pode aceitar que a sua carne, que os seus desejos, o seu eu, faça você se curvar para o pecado. Faça você ficar no pecado. Não. Por quê, meu irmão? Mas tantas coisas. Se eu não fizer, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Se eu não fizer, pode acontecer o que nem aconteceu com esses 3. Eles podem ser jogados, eles podem morrer. Eu posso morrer se eu não fizer. Minha vontade está me matando, os meus desejos estão me matando. Então deixa matar, porque é melhor morto do que você viver caminhando para o inferno, meu irmão. Olha o que a palavra diz para você que está querendo ganhar a sua vida nessa terra. Mateus 16, 25. Consegue abrir aí rapidinho? Por quê? Não tem outra versão, Mayara? Isso. Pois. Acharam? Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar, diga salvar, a sua vida, o que vai acontecer com ela? Mas quem perder a própria, por minha causa, diz o Senhor, por que então, meu irmão, nós queremos ganhar a nossa vida nesta terra? Porque nós estamos cedendo as nossas vontades para ganhar. Nós estamos ganhando, é um caminho que está trilhando a nossa morte espiritual. Meu irmão, eu sei que às vezes não foi isso que você preparou seu coração para esta manhã, mas se foi essa manhã que o Senhor te trouxe aqui, é para isso que você precisa ouvir. Amém? E aqui nesta comunidade, nós vamos falar, porque é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para trazer consciência, que você tenha consciência, que em nome de Jesus você não se curve às suas vontades nunca mais. Que você tenha força na palavra para você não se dobrar à sua vontade, às suas necessidades. Por quê? Porque às vezes, meu irmão, eu entendo você. A necessidade do dia a dia está te apertando, está te espremendo. E todas as vezes que nós somos espremidos, revela o nosso coração, aquilo que está dentro. Uma azeitona, ela é espremida e ela sai do que da azeitona? Quando ela é espremida? Azeite. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu faço essa declaração. Novembro nós vamos estar indo para Israel e eu creio que em nome de Jesus você também vai em uma outra oportunidade. Diga amém. Amém, gente? E por que todas as vezes eu falo sobre Israel aqui na minha mensagem? Não é querendo vender pacote para você não, amém, gente? Mas é porque eu sei que quando você vai lá, você começa a entender certos processos. Eu tinha até uma imagem, esqueci até de mandar para ela, de um lugar que nós fomos. Nós vamos num lugar lá em Jerusalém, chamado Nazaré Village, que é um cenário, é um ambiente que é como se retrata o dia a dia daquela época, da época de Jesus. Então as pessoas estão vestidas como naquela época, elas fazem as roupas como naquela época, elas fazem as linhas como naquela época, as madeiras como era feita a marcenaria naquela época, eles mostram tudo. Então você vai passando de casa em casa, olha, era assim naquela época, as pessoas comiam assim, sabe? E aí a gente chega no lugar que chama prensa. E aí eles mostram pra gente como era feito o esmagamento da azeitona.
E aí é um negócio muito grande assim, com uma roda no meio, e eles colocavam azeitona e as pessoas iam rodando essa pedra, era uma pedra, e ia passando em cima das azeitonas. E aí ele conta, o rapaz, o guia, ele conta pra gente da seguinte forma, que existem 3 processos nessa extração. E esses 3 azeites que é extraído da mesma azeitona, cada um tem a sua finalidade. Então no primeiro esmagamento é extraído o azeite para as lâmpadas. Então é o primeiro que é colocado. O segundo esmagamento é extraído o azeite para questões medicinais, porque o azeite tem as suas propriedades. E o terceiro e o último esmagamento, que é aquele que passou uma vez, passou 2 vezes, e o mais, aquele que prensou mais, é falado que é o azeite da unção. É aquele que vai direto no Santo dos Santos, aquele que era usado naquela época para alimentar o fogo do altar. Mas para isso acontecer, meu irmão, precisou ser o quê? Esmagado. 1, esmagado. 2, esmagado. Ser apertado. Se as pressões deste mundo estão te apertando, o que você tem revelado no seu coração? Que você tem se curvado, você tem cedido às suas situações, os seus desejos, os seus prazeres, ou você tem mostrado ao Senhor: eu vou me curvar ao Senhor, eu vou me prostrar ao Senhor. Pode me apertar aqui, porque tem situações que é o Senhor que está apertando. Você às vezes está espiritualizando tanto, colocando o diabo se levantou, mas às vezes o que está te apertando não é o diabo não, é o Senhor, para que você possa voltar, sair do lugar que você está se curvando nessa situação, para se curvar diante dele. Amém? Para você se prostrar exatamente a pessoa certa. E aí, quando você se rende, se curva, se prostra ao único Deus, você, meu irmão, vai até para a fornalha, você até entra nela, mas você não se queima. Você está lá, mas Ele está contigo. Você está passando pela situação, mas Ele está caminhando com você na situação. Entenda, meu irmão, o Senhor não quer nos livrar da fornalha, Ele quer nos livrar na fornalha. É lá dentro, é quando você entende que a única opção é somente confiar no Senhor, é somente nele e mais nada. Às vezes, meu irmão, nós estamos confiando tanto na nossa força, no nosso braço, tanto no nosso achismo, tanto naquilo que nós fomos ensinados como uma verdade absoluta, mas o Senhor está querendo te esmagar, te pensar, para que você possa entender que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Para terminar, nós voltamos lá em Daniel 3, vai no verso 15. Diz assim: agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citada, da harpa, do salteiro, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas, e que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Isso é Nabucodonosor dizendo. Olha o verso 16. Pega isso no seu espírito, meu irmão. Quando eu li essa mensagem, eu nunca tinha me atentado a isso, que o Espírito Santo traga essa revelação no seu coração. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chama, o Deus a quem servimos pode nos livrar-nos.
Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Ponto. Olha o próximo verso, porque nosso Deus tem poder para nos livrar. Mas, se Ele o que, gente? Não nos livrar, sabe, ó Rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Diga amém. Meu irmão, não sei se você pegou no seu espírito, mas meu irmão, Deus pode livrar, como eles declararam isso. Mas se Deus não livrar, eu não vou me curvar, eu não vou ceder, eu não vou me render, independente se eu morrer. Eu sei que eu tomei a decisão certa. Eu não negociei com o pecado, eu não negociei com as minhas vontades. Mas eu vou perder, não estou nem aí. Eu creio, eu confio. Não é sobre promessa de livramento, meu irmão. É sobre você entender quem você serve. É sobre você entender que Ele é seu Pai. É dele, meu irmão. É dele, é Ele e por Ele. O Espírito Santo está querendo nos levar num lugar de maturidade, meu irmão. Que você não depende de livramento, porque você já tem quem livra. Você não depende da cura, porque você já tem o Deus da cura. Aleluia! Você não depende de um suprimento, você não depende de uma semente, não, porque você já tem o Deus da semente. Glória a Deus! Você já tem Ele. Pronto. Eu posso morrer? Posso. Mas vou morrer sabendo quem eu servi, em quem eu me rendi, que eu não me curvei para as minhas vontades, nem para nada. Para pressão nenhuma, para pressão nenhuma. Não vou. E aí, meus irmãos, o Espírito Santo quer nos levar ainda mais. Sabe por quê? Porque nós ficamos tentando buscar sempre alternativas, sempre jeitos. Ah, dá para servir Deus. Ah, dá para mim ir na igreja e eu ser o legalzão do mundo. Tem certeza? Não dá para servir, meu irmão. Ou você se rende por Ele, por inteiro, ou você não se rendeu ainda. Que você morra para suas vontades. Que você não se curve, não se dobre a elas. E que você decida, como foi dito na semana passada, a expor quem você serve. Não fica servindo a Cristo, falando que você serve a Cristo escondido, não, meu irmão. Às vezes ninguém sabe que você é cristão. Lá no seu trabalho, nas suas redes sociais, então, mostre quem você é. Mesmo que você seja o único, que você se permaneça de pé no mundo curvado, no mundo prostrado, mas que o Espírito Santo te fortaleça. Mas você tome uma decisão de sair de um lugar de maturidade e comece a trilhar um caminho de maturidade em Cristo, porque Ele não morreu à toa. Cristo não se doou à toa para você ficar brincando de igreja, para você vir aqui buscando por coisas. Busque por Ele, porque com Ele você não precisa de mais nada. Essa insatisfação acaba, essa tristeza acaba, esse anseio da sua alma acaba, porque nele você tem tudo. Em nome de Jesus. Amém.